Olá, no Estudo Descomplicado do Evangelho de Mateus, vídeo número 11, terceira etapa. Nós temos pelo menos 210 vídeos para que você possa conhecer em profundidade e de forma fragmentada. Cada vídeo é cerca de 7 minutos, alguns mais, menos, mas você que está adentrando ao canal Mundo da Diversão Parisi, veja o meu WhatsApp, 19 987 12 7602, Facebook Jesus Adevir Parisi. Você precisa e eu precisamos estar na contramão do mundo. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo reina. Quem que é o príncipe? É Satanás, Lúcifer, porque por usurpação ele retirou de Deus, de Jesus Cristo, o domínio desse mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, diz a palavra de Deus, que é soberana. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Por isso Davi diz sabiamente: magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Não há nada mais magnífico do que o nome de Jesus. O nome de Jesus e a palavra de Deus. Deus e a palavra de Deus. Magnificaste acima de tudo o teu nome e tua palavra. Nós estamos falando, mencionando, proclamando a palavra de Deus para você. E nós estamos falando em relação a uma necessidade em específico, a dos casais. A família, ela começa no coração de Deus. E ela vai se perfazer nas decisões de um homem que deseja se casar. Adão, ele cansou de ficar só. Gênesis 2 descreve muito bem. Adão, ele deu nome para todos os animais. E aí Deus ele deixou ele perceber que nenhum dos animais poderia fazer companhia a ele. E aí Deus fez com que Adão tivesse um profundo sono. Deus deu um profundo sono para Adão, prefigurando que Jesus ele precisou morrer na cruz para gerar a igreja, a Eva. Portanto, o sono de Adão prefigura o quê? A morte de Jesus na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e gerou a igreja. Do lado de Jesus, de acordo com o Evangelho de João, saiu sangue e água. João viu isso. Ali foi gerada a igreja. Por isso a igreja não pode ser sua, não pode ser minha. Alguém fala assim, a minha igreja. Não, a igreja é de Deus. E quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Portanto, não fale essa frase imprópria, a minha igreja. A igreja não é sua. E a igreja não é um ministério A, B, C, D. A igreja católica, a igreja evangélica. Não, a igreja somos nós. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Vamos, portanto, falar para os namorados, para os jovens, para os namorados, para os que estão noivos e para os casados. 1 Coríntios, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, vamos ler. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas, as quais são, primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse e vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também
no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. Portanto, é necessário que o moço que namora, você que é noivo e você que é marido, você possa praticar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, e os que são de Cristo, porque tem aqueles que não são de Cristo, muitos são chamados e poucos escolhidos, esta é a verdade, muitos são chamados. Nós temos pelo menos 3 tipos de pessoas: aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que não foram chamados e aqueles que podem ser despertados. E a minha intenção é falar para os que são de Cristo Jesus e falar para os que estão despertados. Agora, aqueles que não são de Cristo Jesus vão para o inferno. Deus, ele escolheu até os maus, ele tem os maus para irem para o inferno. Existem isso, a soberania de Deus atinge esse ponto. Os que não são de Cristo Jesus irão perecer no lago eterno de fogo. Mas eu quero falar, portanto, não para esses já vão para o inferno e vão para o lago de fogo. Eu quero falar para você que é de Cristo Jesus. Você precisa honrar o seu namoro, o seu noivado e o seu casamento, sendo fiel à sua namorada, à sua noiva e à sua esposa. Você sendo fiel, você está se parecendo com Jesus. Você está sendo semelhante a Jesus, que foi fiel no propósito de Deus vindo aqui à terra. E era para que ele morresse, viesse e vivesse 33 anos e meio, pregasse o evangelho, tivesse um ministério tão curto de 3 anos e meio, cumprisse as justas exigências de Deus. E aí, como cordeiro perfeito, sem pecado, ele foi imolado para que a morte de Jesus tornasse a sua vitória. Portanto, é profundo o que Jesus fez, o que Deus intentou. Deus poupou Isaac, Isaac que estava para ser imolado, para ser morto por Abraão, E Deus não permitiu que isso acontecesse, mas enquanto sendo Jesus o Filho de Deus, ele permitiu, para que hoje você pudesse receber a salvação. Porque sem Jesus processado, o homem Deus, sendo morto e ressuscitado, você e eu não teríamos a salvação. Portanto, nós precisamos valorizar a salvação que vem no nome de Jesus.